E como tá chovendo, eu também tô a pé, né? Porque de bicicleta não tem como, né? Tem que segurar o guarda-chuva, tem que segurar o guidão, aí vai ficar faltando mão para segurar o equipamento, né? Então eu tive que optar por vir andando na madrugada de hoje, mas né, a parte boa é que dá para me acompanhar o live, o chat legal. Qual é, mano? Pô, a chuva dá um clima a mais na madruga, né? Como tá seu moleque? O moleque tá bem, cara, graças a Deus. Né? Desde já também agradecer a todo mundo que mandou mensagem, né? Lá desejando melhoras pro meu filho. Né? Os dois estão bem. Pronto para outra, né? Porque eles não param. Né? Mas aí ele vai ficar um mês, né? Para repensar, né? As atitudes dele. Como eu sempre falo, né, cara? A gente avisa, mas existem coisas que a vida, ela ensina, né? Só que a diferença é que a vida bate muito mais forte do que a gente, né? A gente tenta explicar, mas né, eles acabam né, achando que já entendem das coisas. Né? Ele tem essa mania de esconder, né, desde pequeno, né? Sempre quando ele se machucava, ele se escondia, né, para não mostrar que estava machucado. E dessa vez foi a mesma coisa, né? Ele pediu para jogar bola na rua. Eu falei, pô, cara, não joga não, tu tá disputando o campeonato, né? Terça-feira tem treino, sábado que vem tem jogo. E mesmo assim ele foi jogar bola, né? E nesse futebol na rua ele acabou caindo, quebrando o braço. E com medo, né, de eu dar esporro nele, ele não falou nada. Né? Ele suportou a dor ali sozinho, passou a noite toda normal, acordou no dia seguinte, foi para a escola, né? Mas aí chegou no dia seguinte, né, a dor muito forte, ele né, acabou não suportando e acabou me contando, né? Então, que sirva de lição, né? Que sirva de lição para ele, né? E para todas as crianças, né, também que mal ou bem às vezes estão assistindo as lives com o pai, ou então às vezes o pai bota para assistir, né, determinado trecho para absorver esse ensinamento, né? Então é isso. Tem um mês aí para aprender a lição. Espero que na próxima vez ele me escute. Acho que a chuva deixa a madrugada ainda mais fascinante. Cara, então, quando eu comecei a frequentar, né, alguns ambientes aí do cinema, eu descobri que determinados filmes são contratados caminhão-pipa para ficar molhando o chão, porque realmente dá um efeito, né, visual totalmente diferente e vou te falar, muito bonito, né? Porque no caso fica como se fosse uma espécie de reflexo, né? Então realmente é muito maneiro. Mas você chegou aí no Cine Verde de Nova Iguaçu, cara, não tive esse privilégio não, cara. Né? Eu demorei, né, cara, a frequentar algumas coisas, né? Por mais que meus pais se esforçavam assim, eu nunca tive, né? Eu me lembro que a primeira vez que fui no cinema foi um pai de um amigo que me levou. Né? A primeira vez que eu fui no Maracanã foi um pai de amigo que me levou. Né? Quando eu viajei no carnaval a primeira vez também foi um pai de um amigo que me levou, entendeu? Eu jogava futebol com uma galera, né? E essa galera ali, ela meio que tinha uma espécie, né, digamos que um poder aquisitivo superior, né, da minha família, né? Então eu tive muito primeiro acesso a muita coisa, né? Junto com essas pessoas, né, cara? Os moleques se amarraram na minha, a gente realmente formou um grande laço ali de amizade, né? Os pais deles também acabaram gostando de mim, então toda sexta-feira sempre tinha um pai, né, de um amigo meu diferente que pedia meus pais para me passar, né, o sábado e me devolvia no domingo, né? Então, sexta-feira a gente treinava, na sexta-feira à noite eu ia para casa de um, na outra sexta eu ia para casa de outro. E assim eu fui conhecendo muita coisa, né? Mas chegava no dia do meu aniversário, era difícil essa galera vir, porque o lugar que eu morava não era tão tranquilo assim, né? Aí eu tinha esse problema também. É isso aí, galera. Ó, quem puder estar deixando o like, cara, deixa o like, né? Realmente ajuda bastante. Quem puder também tá se inscrevendo, né? Quem ainda não é inscrito,
Se puder se inscrever no canal, estamos chegando aí a 113 mil inscritos. Me lembro do início, cara, né? A trajetória. Me lembro dos meus primeiros 10 inscritos. Me lembro do meu inscrito número 17, né? Me lembro do meu inscrito número 39. E pô, é legal, cara, você olhar pra trás assim e ver, né? Que tudo se transformou. Hoje em dia, pô, 112 mil inscritos. Me lembro os primeiros perrengues, os primeiros vídeos, né? Me lembro quando eu tive, né, que ficar 60 dias sem postar vídeo porque eu não tinha dinheiro para ir para longe, né? Para você transitar pelo Rio de Janeiro, você tinha que provar que você estava indo trabalhar, então tinha que ter uma espécie de quase um comprovante, né, de trabalho. Então tu chegava na frente do trem ali, o policial ele pedia teu documento e você tinha que realmente provar que estava indo trabalhar, senão você não podia, né, adentrar a ônibus, a trem, né, metrô, porque era o período da pandemia, né? E mesmo assim, cara, eu ali com meus 60, 80 inscritos, a galera, pô, sempre pedindo vídeo, né? Pô, cara, faz teus vídeos, pô, seus vídeos são muito legais, cara, tô sentindo falta dos vídeos e tal. E eu respondia a galera, né? Eu fazia questão de responder a galera, mas realmente não tinha como gravar os vídeos, né? Aí depois de 60 dias eu arrumei a bicicleta emprestada. Foi quando eu gravei os vídeos de Nilópolis, de Éden, de São João, da Pavuna, né? Gravei em Anchieta, Nilópolis, Edson Passos. E foi através desses vídeos aí que o canal acabou viralizando, né? Então foi um sacrifício, né, cara? Às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios pra gente alcançar nossos objetivos. Eu me lembro que a bicicleta que eu peguei foi uma bicicleta emprestada, né? O rapaz que me emprestou a bicicleta, ele trabalhava com a bicicleta, grande MM. Me emprestou a bicicleta dele e ele falou, pô, cara, minha bicicleta é para trabalho, né? Realmente dependo muito dela, mas sei que Deus está contigo e que nada de ruim vai acontecer, né? E ele sabia que eu ia transitar por lugares perigosos e tal, mas mesmo assim ele fez questão de me emprestar a bicicleta e simbolicamente, né, depois que o canal viralizou, depois que o canal monetizou, né, que eu realmente comecei a ser remunerado pelos vídeos, eu fiz questão de comprar aquela bicicleta dele, cara, né? E eu até comprei por um valor superior, né, ao que ele pediu, porque ele não queria nem vender. Só que aí, quando eu falei o valor que eu ia dar na bicicleta, ele aceitou na hora, né? Porque aquela bicicleta ali era muito valiosa pra mim, né, cara? Foi basicamente o instrumento ali que teve comigo naquele primeiro momento, né? Naqueles primeiros vídeos ali. Então não era só uma bicicleta, né? Era realmente algo que era muito mais forte, muito mais importante do que isso. Pô, e é maneiro olhar pra trás, né? E ver, pô, caraca, o início de tudo. Os primeiros perrengues, os primeiros vídeos, né? Os primeiros inscritos. Pô, eu lembro de mó galera, cara. Né? Eu lembro de mó galera. Todos são importantes. Mas eu sou muito grato, né? A cada um que chega aqui no canal. Né? As pessoas realmente vão passando, né, de meros inscritos para grandes amigos, né? Tem muita gente realmente que hoje em dia é grande amigo meu mesmo, que eu conheci aqui na internet. E é isso. Né? E que daqui a alguns tempos, quem sabe eu não tenha mais 1 milhão de amigos, né? Motorista Leandro Cabral, cara, ô Leandro aí, cara. Madruga mais uma vez, perdi meu ônibus, vou fazer uma live aqui na garagem. Cara, o Leandro ele levantou uma pauta, né? Que, cara, eu achei aquilo muito interessante, né? Quem é que leva o motorista do último ônibus para casa? Cara, ninguém, né? O Leandro, ele é o motorista do último ônibus. E quando ele encerra, né, o trabalho dele, não tem ninguém para levar ele para casa, né? Então, às vezes, ele vai para casa de bicicleta, né? Ele passa na casa dele, quando ele está indo para a garagem, pega a bicicleta, bota dentro do ônibus. E quando ele chega na garagem, ele vai lá e pega a bicicleta dele e volta para casa. Então, assim, são algumas pessoas, né, que são tão importantes, né, no dia a dia de muita gente, né? O cara que pilota o último ônibus,
né? É o último ato, cara, a última maneira de você conseguir chegar na sua residência, né? Então, assim, é um cara importante, é um cara que faz um trabalho, né, muito maneiro. E ele comentou, né? Ele postou isso lá no Instagram, cara. Eu achei aquilo realmente o máximo, né? Quem é que leva o motorista do último ônibus para casa? E não tem ninguém. Mas é Deus, irmão. Deus que está te levando para casa. Pode ir tranquilo que nada de ruim vai te acontecer. Você devia estar quentinho em casa. Cara, tava. Né? Como sempre fala aí, né, cara? Às vezes eu tô deitado. Né? A live era para ter sido feita ontem, né? Só que eu tava muito cansado, cara. Nessa correria dos moleques aí, comprando remédio pra cá, pra lá. Então eu acabei ficando muito cansado, né? Quando eu cheguei em casa era 11 horas, né, da noite. Eu falei assim, pô, vou dormir agora. E quando for umas meia-noite eu acordo e vou fazer a live, né? E, cara, simplesmente passei direto, né? Muito cansado. E quando eu acordei de manhã, cara, tinha muita mensagem. O pessoal, pô, e a live vai rolar? Cadê a live? Pô, tô esperando a live. E eu acordei e me senti muito mal com aquilo, cara. Sabe? Tipo assim, de muita gente tá, né, te esperando. Às vezes até dependendo de você, né? Pra realmente ter uma noite tranquila ali. E eu falei assim, caraca, mano, pô, falei com uma galera. Maurício Lovental mandou R$1. Um agrado para o nosso guerreiro da madrugada. Valeu, Maurício, tamo junto, mano. Obrigadão pela força aí também, cara. Todo mundo, cara, independente do valor, o que eu enxergo é a intenção, entendeu? Então, independente do valor, cara, eu sou bem, sempre muito grato a todo mundo que me ajuda. E é isso, meu parceiro, de grão em grão, né? Aqueles ditados antigos. A galinha tá sempre enchendo o papo. Vamos que vamos, nem parece que é a RJ, né? As pessoas quando assistem meus vídeos, elas acabam imaginando que o Rio de Janeiro é assim, né? É sombrio, que as pessoas evitam e tal. Mas eu sempre faço questão de sempre deixar bem claro isso, né? Que eu que faço questão de andar por esses lugares desertos, entendeu? Por mais que hoje seja uma quarta-feira, existem alguns pontos aqui da Baixada Fluminense que tá cheio, né? Tem trânsito de pessoas, que tem trânsito de carros, que ainda tem comércios abertos, entendeu? Ainda existem lugares assim. Só que eu faço sempre questão de estar transitando pelos lugares vazios, né? Então, através dos meus vídeos, vocês sempre vão ver esse tipo de cenário. Mas se você entrar, por exemplo, no canal do Vlog do Carioca, né? Ele vai estar sempre mostrando a vida noturna, os pontos turísticos, né? Aquele Rio de Janeiro agitado, né? Que a grande massa aí sabe como é que funciona. Também tem o canal 123 Fui, que é o canal do Luciano, né? Ele também faz live durante o dia, né? Mostra muito parte do trânsito também, né? Então mostra realmente o dia a dia do carioca. Então são alguns canais assim que vocês conseguem conferir, né? Entender como é que funciona realmente a parte diurna do Rio de Janeiro, né, cara? Tanto no trânsito, pessoas indo trabalhar, quanto na parte da noite, né? As pessoas realmente indo curtir. Agora a minha não. O meu objetivo nesses vídeos aqui é sempre mostrar exatamente essa outra parte, né? Porque eu realmente consigo enxergar a beleza na madrugada, entendeu? É algo que não é novidade pra mim, né? Acho que muita gente não tem essa noção. Mas atualmente, né, eu tenho 36 anos. Eu sempre trabalhei desde meus 18 anos, né? E desde meus 18 anos eu só trabalhei durante o dia, durante 3 anos nesse período, né? O restante foi sempre de madrugada. Então a madrugada sempre fez parte da minha vida, né? Por muitos anos ela foi meu cotidiano. E foi através dessa minhas andanças, desse meu cotidiano, que eu acabei, né, adquirindo tanto essa experiência que eu tenho, e andar pelas ruas de madrugada, pelos lugares que eu ando, né? E também saber lidar, né, cara? Em determinadas situações, né? Eu sempre deixo bem claro que não são dois caras numa moto que acabam me intimidando, né? Porque eu já vi muita coisa pior acontecendo. Cara, então existem alguns pontos do Rio de Janeiro realmente que eu nunca fui, né? E justamente pelo fato dele ser
completamente movimentados, né? Então vocês já podem reparar que tipo, nunca teve um vídeo no Leblon, né? Nunca teve um vídeo, né, por exemplo, ali próximo à Lagoa, né? Por quê? Porque são lugares assim que tem policiamento, né? Tem outras pessoas realmente gravando vídeos por lá, né? Então, assim, por mais que muita gente possa enxergar que aqui simplesmente é só um vídeo, mas isso aqui é um documento que vai ficar para a história, que daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e vai falar assim, cara, olha como é que era o Rio de Janeiro em 2025, entendeu? Então, assim, é um documento que vai ficar para a história, né? É um registro que vai, né, lá no futuro mostrar realmente como é que era o Rio de Janeiro. E será que daqui a 50 anos alguma pessoa vai conseguir gravar esse tipo de vídeo? Será que esse lugar que eu estou andando, que por enquanto ainda é seguro, vai estar seguro João daqui a esses Victor anos? mandou R$ 2. Minha filha Maria Júlia gosta muito dos vídeos e da música do canal para ir dormir. Valeu, Maju. Beijo do tio Madruga, hein? É isso aí, ó. Continua estudando, obedecendo o papai. E é isso. Tamo junto, hein? Aproveita a musiquinha e já bota ela pra dormir, que criança não é pra estar acordada essa hora, não. Mas é isso, irmão. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, João Vitor. Então, né, voltando ao assunto, será que daqui a 50 anos, né, aqui vai estar tranquilo? Porque, assim, já existem alguns lugares que eu gravei que hoje em dia, infelizmente, não tem como eu gravar de novo. Porque já foi tomado, entendeu? Então, assim, tá acontecendo muito isso, né? Infelizmente é triste, cara. Né? É triste porque Rio de Janeiro é um lugar icônico, né? Capital da colônia, do Império, da República. Né? É um lugar que tem uma história incrível, né? E conforme o tempo vai passando, por mais que eu tenha esperança de dias melhores, eu sou um cara realista, né? E confesso, cara, que se as coisas não mudarem, né? Talvez daqui a uns anos, infelizmente, vai estar tudo tomado. Vou contar uma história pra vocês. Tá vendo esse viaduto ali, ó? Que o carro acabou de descer? Né? Ele vem dali e ele estoura aqui. E eu me lembro exatamente da inauguração desse viaduto, né? Esse viaduto é o Dom Adriano Hipólito. E na inauguração desse viaduto teve o show do Fundo de Quintal. Isso mesmo, show do Fundo de Quintal. Cara, eu devia ter meus 16, 16 anos por aí. Aí naquela época não existia, né, cara, esses destilados, né, uísque, vodka, gin, né, não existia nada disso. Na época era a famosa jurupinga, né, cara, jurupinga que era a que derrubava a galera, né. Tinha o vinho, né, o famoso sultão, aqueles de garrafa de vidro de 5 litros. Né, antigamente era assim. Aí eu me lembro que eu caí pra dentro da jurupinga, cara. Eu tava dormindo, eu ia dormir na casa do meu irmão, porque a minha cunhada ia ganhar meus sobrinhos, né? Já tava internada. O meu irmão, ele tava alternando entre trabalhar e visitar minha cunhada no hospital. Enquanto isso, eu tava dormindo na casa do meu irmão. E nisso eu fui pra essa festinha, cara. E caí pra dentro da jurupinga, né? Conclusão, fiquei totalmente embriagado, muito doido, né? Perdi completamente ali os sentidos, né? E minha rapaziada, né? Pô, graças a Deus, a galera sempre teve fechada comigo aí até o final. A galera tipo assim, não, mano, vamos levar o Madruga em casa, né? Aí foram e me deixaram no portão da casa do meu irmão assim, né? Aí quando eles me soltaram, não teve jeito, né? Já dei aquela vomitada, né? Já ficou a metade da jurupinga ali na entrada da casa do meu irmão, né? Entrei, muito doido ainda, mas consegui, né? Chegar até o quarto, né? Deitar na cama e simplesmente apaguei. Aí meu irmão veio, chegou do trabalho, né? E quando ele abriu o portão da casa dele, assim, que ele foi entrar, o portão estava aberto, porque os moleques esqueceram de fechar. Aí ele já estranhou o portão da casa dele aberto. Aí quando ele foi andando assim para chegar até a porta no quintal, ele já viu aquele líquido no chão, né, vermelho, ele já começou a imaginar um monte de coisa ruim, né? O que ele fez? Ele nem entrou dentro de casa.
Aí ele foi direto lá pra festa. Aí chegou aqui na festa, ele começou a perguntar, né? Qual é, cara, pô, vi meu irmão e tal. Meu irmão era mais velho do que eu. Aí o pessoal falou, não, pô, ele tá em casa, foi pra casa, pô, o portão tá aberto, porta tá aberta, vi pular o chão, pô, várias paradas vermelhas e tal. Ele, não, mas que ele tava muito doido, ele vomitou lá e tal, mas pode ir lá que ele tá lá. Aí minha irmã foi correndo pra casa dele, né? Quando ele chegou no quarto, tava eu lá, mano. Estirado, muito louco. Nem lembrava de muita coisa. Essa história que eu tô contando foi a galera que me contou depois, né? Porque na hora eu não lembrava de nada, não. Mas sempre fui protegido, cara, pelos meus irmãos. Né? Meus irmãos, eles sempre me ajudaram, né? Sempre me protegeram. Eu sou filho único do meu pai e sou o caçula da minha mãe, né? Deixa eu pegar aqui o donete do Marcão. Boa noite, meu irmão. Deus te abençoe seu caminho. Acompanhando aqui. Grande abraço. Marco Cico. Cara, Marcão, mano. Marcão é um cara que eu tive o prazer, né, de conhecer. Né? E é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, cara. A gente tá sempre conversando aí no privado, né, Marcão? E já é outra pessoa que também já me ajuda, né, no canal, não só, né, financeiramente, mas principalmente com a visão de vida que ele tem, né, com as palavras. Então, Marcão é um cara especial pra mim. Muito obrigado mais uma vez, hein, Marcão? Só tua presença, cara, já é o suficiente pra mim, né? Mas aí tu sempre, quando tu chega sempre fortalecendo. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado pelo apoio de sempre, irmão. Obrigadão mesmo. Mano, tá literalmente jogando GTA RJ edição. Mas graças a Deus é tranquilo, né? É aquele server experimente ainda. Sabe, quando ainda não foi liberado ainda o servidor? Que tá só você. Caso haja algum bug, né? Você relata que o pessoal conserta. Só tem eu nesse servidor só. Deixa eu arrer aqui os comentários. Galera, vamos lá. Tem 312 pessoas assistindo. Não sei quantos likes tem. Mas já peço aí encarecidamente a você que está assistindo, né? Se puder deixar o like, cara, vai me ajudar bastante. Isso aqui que é complicado. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é a cara do Rio de Janeiro, ó. Por favor, não jogar lixo. Aí você olha e tem um monte de lixo, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, Pô, o Rio de Janeiro ele é muito bonito, né, cara? Mas ele tem que ter algumas coisas para nerfar ele, né? Para realmente não deixar ele ser perfeito. Então existem muitas coisas que realmente estragam o Rio de Janeiro. E uma das coisas, cara, eu acho, na minha visão, tipo assim, eu me incluo nessa, tá? Mas eu acho que o carioca, ele falta um pouquinho de educação, cara, sabia? Falta um pouquinho de educação, acho que em todos os aspectos, entendeu? Porque, infelizmente, cara, eu imagino que seja algo até cultural, sabia? Não deveria, né? Esse lance de você tentar sempre estar tentando passar uma pessoa para trás, sabe? Esse lance do tirar proveito, né? O famoso praia gringa é mais caro, né? Beleza. Eu acho que o praia gringa é mais caro, ele é até algo válido até por conta da moeda, né? Mas, por exemplo, se chega um cara daqui do Espírito Santo, né? Um cara do Tocantins, um cara do Maranhão, vir aqui no Rio de Janeiro, eu não acho que o carioca deveria, sabe, vender algo mais caro só pelo fato do cara ser um turista, né? Não necessariamente ser um estrangeiro. Então acho que isso é só um exemplo ali realmente do que o carioca às vezes ele dá mole. É um povo simpático, né? Um povo acolhedor. Você vai realmente ser muito bem recebido quando você chega aqui no Rio de Janeiro. Mas tem algumas coisas no Rio de Janeiro que realmente estragam, né? Eu imagino, né, que talvez, né, existem coisas assim que tipo assim, não, Rio de Janeiro ele não pode ser perfeito, né? Tem que ter alguma coisa para, né, dar uma estragada nele, né? E eu acho que isso é um ponto que o Rio de Janeiro ainda tem muito a evoluir, cara, né? Que é esse lance da educação, né, do respeito, né? Realmente de tentar tirar algum tipo de proveito. Eu sou o tipo de pessoa, cara, que eu não conto só as vitórias, entendeu? Existem coisas que eu faço que eu não tenho orgulho,
né, que não é exemplo, mas eu sempre deixo bem claro porque é algo que eu faço, né? Então, não é porque eu tô aqui fazendo a live que eu sou dono da verdade ou que eu sou perfeito, né? Eu sempre faço questão de deixar bem claro pra galera que eu não sou nenhum tipo de santo, não. Né? Eu sou uma boa pessoa, tenho bons costumes, né? Tenho meus princípios e valores aí, mas, como todo ser humano, né? Eu tenho alguns tipos de pensamento que talvez não sejam exemplos a serem seguidos. Por exemplo, cara, quando a gente tinha a nave mãe, né? Que era aquele veículo que me levava, né, pros lugares para me gravar quando era para longe antigamente, pô, já começa por aí. O veículo, né, o dono do veículo, ele faleceu há 10 anos atrás. Então a gente, né, que pegou o carro, a gente já sabia que o veículo não estava no nosso nome. Então se viesse alguma espécie de multa, não seria no meu nome, nem no cara que ficou com o carro, né, que era o Bonitão. Então o Bonitão também não tinha habilitação. O Bonitão não tinha documento do carro e também não tinha documento pessoal. Então, em outras palavras, a gente estava todo errado, entendeu? E a gente andava no Rio de Janeiro tranquilo, cara, porque a gente sabia, né, que a única coisa que a gente deveria evitar era a lei seca, né, porque a lei seca, ela realmente não tem desenrolo, né? Você que vem aqui pro Rio de Janeiro, cara, e tiver errado, né, talvez eu nem deveria te dar esse conselho, né? Mas foge da lei seca, cara. Por quê? Porque a lei seca, basicamente, ela é controlada por pessoas que foram vítimas, né, de motoqueiros, de motoristas embriagados, entendeu? Então, assim, o cara sofreu na pele, mano. Tu vê que tem alguns cadeirantes que ficam trabalhando na lei seca, né? Então, eles foram vítimas de pessoas, né, naquele estado. Então, se ele vê uma outra pessoa, né, realmente ali sobre o efeito do álcool, cara, ele vai realmente ali autuar, entendeu? Ele vai fazer o que deve ser feito, né? Porque ele não quer que outras pessoas tenham o mesmo destino que ele teve, entendeu? Agora, tirando isso, irmão, a gente andava de peito aberto aí, cara. Podia ter blitz da Civil, né? Blitz da PM, blitz do que fosse. A gente ia tranquilo porque realmente a gente tinha certeza. E eu posso falar, mano, era certeza que a gente não ia separado, entendeu? Tinha vezes, cara, que o carro era tão velho que a polícia simplesmente falava, virava a cara. Assim, dava até uma vergonha às vezes, entendeu? Eles vinham revistando todo mundo. Quando chegava no nosso carro, eles viravam a cara e falavam assim, irmão, segue. Não vou perder meu tempo com vocês, porque eu sei que vocês não têm dinheiro. Tipo isso, entendeu? E, cara, a gente pegava a contramão, a gente pegava viaduto na contramão, né? Principalmente ali na Zona Norte. Era como se fosse um GTA mesmo, entendeu? A gente subia a calçada, descia a calçada, né? E como eu falei, né, cara, eu não vou só contar as vitórias aqui, vou simplesmente tentar passar uma imagem de um bom moço, bom samaritano, não. Né? Realmente, alguns costumes errados, né, que a gente fazia, eu também deixo bem claro aí que a gente fazia, porque é realidade, cara. E da mesma forma que eu fazia, eu posso afirmar também que outras pessoas também faziam, e é uma coisa muito comum aqui no Rio de Janeiro. Aí eu tô passando aqui agora. Tô bem lembrando de uma vez que eu tava passando aqui. Aí teve uma perseguição, né? E exatamente nesse local aqui. Aqui é o fórum, né? De Nova Iguaçu. E aqui nesse local aqui teve uma troca de tiro, né? Os carros dos bandidos, eles acabaram batendo, né? E na troca de tiro alguns bandidos foram mortos. Aí eu me lembro que eu passei aqui na hora. Aí tava chovendo, né? Aí eu me lembro que os parentes do rapaz morto queriam colocar um pano, né? Tapando o corpo dele. E a polícia não deixou não, mano. A polícia não deixou. Fez questão de deixar o corpo dele na chuva. Né? Tava chovendo ainda. E eu passei filmando. O policial pediu para mim parar de filmar, né? Me explicou a situação. Era o local que tava rolando a perícia na hora, né? E ele falou, cara, para esse vídeo aí, quando passar do local da perícia, você pode começar teu vídeo de novo, né? Aí eu fui lá e desliguei o vídeo, né? E acabei abrindo a live, tipo, 1 minuto depois. Foi só o período de eu sair, né, do local da perícia.
Mas mostra muito disso também, né? Rio de Janeiro, ele tem essa situação, né? Depende do que o cara fez, as pessoas não esquecem não, cara. Nem depois de morto. Se o cara realmente foi uma pessoa muito ruim, fez uma maldade muito grande, tem várias histórias aí, cara, que o pessoal tira o corpo do caixão, espera enterrar, tira o corpo do cara do caixão, mano, e taca fogo, dá mais tiro, entendeu? Dá pedrada no túmulo do cara. Por quê? Porque foi uma pessoa que foi muito ruim na vida, né? Então, nem depois de morto as pessoas ainda tentam fazer maldade com ele ainda.